Aos 70 anos, o que mais chama a atenção talvez não seja a ideia de um novo amor, mas o tempo que veio antes dele. No caso de Fafá de Belém, o coração nunca pareceu caber em manchetes apressadas. Há histórias que não começam com uma declaração, mas com silêncios, esperas e escolhas feitas longe da luz. E talvez o mais bonito não seja quem chegou agora, mas o que esse amor revela sobre tudo o que ela viveu. Há mulheres que passam a vida inteira sendo observadas, mas continuam guardando uma parte de si num lugar onde o público nunca entra. Fafá de Belém sempre pareceu assim. A voz ampla, o riso forte, a presença impossível de confundir, tudo nela ocupava espaço. Mas justamente por isso, talvez pouca gente tenha percebido o quanto, por trás dessa figura tão luminosa, existia também uma mulher acostumada a proteger o que sentia, com uma elegância quase antiga. Não por frieza, não por cálculo, mas porque certas coisas, quando são verdadeiras demais, não suportam o barulho do mundo. É por isso que a ideia de um novo amor, aos 70 anos, não soa aqui como uma reviravolta tardia, nem como um detalhe curioso para alimentar a imaginação alheia. Soa mais como um ponto de chegada interior. Como se, depois de tantas décadas atravessadas entre palcos, viagens, aplausos e ausências, alguma coisa dentro dela finalmente tivesse encontrado coragem para ganhar nome. E talvez seja aí que essa história comece a tocar mais fundo. Porque o que comove não é a novidade em si. É o que ela diz sobre o tempo, sobre a maturidade, sobre aquilo que uma pessoa já não procura mais provar quando chega a certa altura da vida. Fafá pertence a uma geração de artistas em que a vida pública exigia uma espécie de disciplina afetiva. O brilho tinha preço, o sucesso cobrava presença. A agenda não esperava pelo cansaço, pela dúvida, nem pelos dias em que o coração pedia recolhimento. Havia o palco, havia a estrada, havia a expectativa constante de ser inteira para todos. E, no meio disso, existia também a mulher que voltava para casa, ou para um quarto de hotel, levando consigo o peso silencioso de tudo o que não podia ser repartido com a plateia. É nesse contraste entre a grandeza da artista e a intimidade da mulher que esta história ganha densidade, porque um amor, quando surge nessa fase da vida, já não vem vestido de fantasia. Ele não chega com a pressa das promessas fáceis, nem com a ilusão de que vai apagar o que veio antes. Chega de outro modo, mais sóbrio, mais honesto, às vezes até mais tímido. Ele não pede que ninguém recomece do zero. Pede apenas que a pessoa tenha coragem de não endurecer por completo. E isso, em alguém que já viveu tanto, talvez seja uma forma rara de bravura. Talvez o mais bonito em histórias assim seja perceber que o amor maduro não se constrói apenas sobre encanto. Ele se constrói também sobre discernimento, sobre saber o que já não vale a pena tolerar, sobre reconhecer a diferença entre companhia e presença verdadeira, sobre entender que há afetos que chegam tarde não porque tenham se atrasado, mas porque o coração só consegue reconhecê-los quando finalmente deixa de confundir intensidade com destino. E essa distinção muda tudo. Ao longo da vida, muita gente pode ter se aproximado de Fafá pela artista, pela mulher admirada, pela figura pública capaz de incendiar um palco com a própria voz. Mas a pergunta que fica, e que talvez seja a mais importante desta história, é outra. Quem conseguiu permanecer perto da mulher quando as luzes baixavam? Quem soube enxergar, não o símbolo, não a imagem, não o nome conhecido, mas a pessoa por trás de tudo isso? Porque no fim, é aí que os vínculos mostram seu peso real. Não no entusiasmo da chegada, mas na delicadeza de permanecer. E permanecer, para alguém com uma trajetória como a dela, nunca deve ter sido algo simples. Há vidas em que o afeto precisa aprender a conviver com distâncias, compromissos, exposições, mal-entendidos, saudades adiadas. Há mulheres que,
de tanto sustentarem o mundo à sua volta, quase se acostumam à ideia de que pedir colo é fraqueza. Há quem aprenda a transformar carência em compostura, dor em discrição, vazio em rotina, e talvez por isso um novo amor, quando enfim é admitido, carregue uma força tão particular. Não porque venha para salvar, mas porque encontra alguém que já se sustentou sozinha por tempo demais. O mais interessante é que, numa idade como essa, a palavra novo pode ser enganosa. Nem sempre ela significa juventude, impulso ou começo absoluto. Às vezes, o novo é apenas aquilo que finalmente encontra espaço para existir com verdade. Às vezes, o novo não apaga da história anterior. Ele a reorganiza por dentro. Dá outro sentido às perdas. Devolve calor a partes da alma que pareciam resignadas. Faz a pessoa perceber que ainda existe vida afetiva depois das grandes decepções, depois dos desencontros, depois dos anos em que o amor parecia uma linguagem pertencente ao passado. Talvez seja justamente isso que torna este momento tão poderoso. Não se trata apenas de Fafá de Belém se permitir amar outra vez. Trata-se de uma mulher experiente, inteira, marcada pela própria travessia, aceitar que ainda há espaço dentro dela para a ternura. E ternura, nessa fase da vida, não tem nada de ingênua. Ela sabe o que custa, sabe o que já foi perdido, sabe que nenhuma relação é um refúgio perfeito, mas ainda assim, escolhe ficar aberta ao que pode florescer. Essa escolha tem mais peso do que qualquer declaração arrebatada. Há também algo de profundamente humano no fato de que certos sentimentos só se tornam claros quando a pressa já passou. Na juventude, muitas vezes se ama tentando vencer o tempo. Mais tarde, ama-se entendendo o valor dele. E essa diferença transforma tudo. O olhar muda, as exigências mudam, até o silêncio entre duas pessoas muda de qualidade. Já não é o silêncio da insegurança. Pode ser o da confiança, o de quem não precisa encenar intensidade o tempo todo para provar que sente. Mas ainda há uma camada que permanece em suspenso e talvez seja ela que mais prende. O que exatamente esse amor novo despertou nela? Foi paz? Foi coragem? Foi a sensação tardia de finalmente ser acolhida fora do papel que o mundo sempre esperou que ela cumprisse? Porque existe uma diferença imensa entre ser admirada e ser verdadeiramente compreendida. A admiração encanta. A compreensão sustenta. E talvez, no fundo, seja isso que uma mulher como Fafá tenha passado a valorizar acima de tudo. Talvez esse novo amor não tenha chegado para transformar sua vida em espetáculo, mas para devolvê-la a uma parte de si mesma que o tempo quase tinha tornado silenciosa. Talvez tenha surgido não como uma explosão, mas como uma presença serena, firme, dessas que não precisam disputar espaço com a biografia de ninguém. E quando isso acontece, o amor deixa de ser apenas uma notícia sobre a vida de uma artista. Ele se torna um espelho delicado daquilo que tantas pessoas maduras conhecem bem. A esperança de ainda encontrar, depois de tudo, alguém diante de quem já não seja preciso parecer forte o tempo inteiro. É justamente aí que esta história começa a ficar maior do que o título. Porque o que está em jogo já não é apenas a existência de um novo vínculo. É a pergunta que ele levanta em silêncio. Depois de tantas décadas sendo voz, presença e símbolo, quem é a mulher que ainda deseja ser amada na intimidade mais simples da vida? E quando essa resposta começa a aparecer, o que se revela não é apenas um romance. É uma forma tardia e preciosa de reencontro consigo mesma. Mas há algo ainda mais profundo por trás disso tudo. Quando uma mulher como Fafá de Belém se permite falar de amor nesta fase da vida, ela não está apenas revelando um sentimento. Está revelando uma escolha. A escolha de não endurecer, de não transformar as marcas do tempo em distância emocional, de não aceitar
que o coração deva viver apenas de lembranças. E talvez o mais bonito esteja justamente aí, porque um amor maduro não nasce da ilusão de perfeição, nasce do reconhecimento, de encontrar alguém diante de quem já não seja preciso sustentar personagem, imagem ou força o tempo inteiro. Alguém que enxergue não só a artista admirada, mas a mulher real, com sua história, seus silêncios e tudo o que ela precisou atravessar para continuar inteira. No fundo, o que comove não é a novidade. É a possibilidade de que, mesmo depois de tanta coisa vivida, ainda exista espaço para a ternura. E isso, às vezes, diz mais sobre uma vida do que qualquer sucesso. No fim, talvez a parte mais bonita desta história não esteja na ideia de um novo amor, mas no que ela revela sobre o tempo e sobre a alma de quem já viveu tanto. Fafá de Belém não comove porque voltou a ser assunto. Comove porque, aos 70 anos, ainda mostra que o coração não envelhece da mesma forma que o corpo. Ele muda de ritmo, muda de linguagem, fica mais seletivo, mais silencioso, mas não perde a capacidade de reconhecer aquilo que realmente importa. E talvez seja isso que tanta gente sinta ao olhar para uma história assim. Não se trata apenas de romance. Trata-se de chegar a uma fase da vida em que o amor já não precisa impressionar ninguém. Basta que ele seja abrigo. Basta que ele traga paz. Basta que ele devolva à pessoa a sensação de que, depois de tantas jornadas, ainda existe alguém diante de quem se pode baixar a guarda sem medo. Porque, no fundo, o que permanece não é quem fez mais promessas, nem quem esteve mais perto da superfície. O que permanece é quem soube ficar de um jeito profundo, sereno, quase invisível, mas essencial. E talvez o verdadeiro privilégio do amor maduro seja justamente esse: encontrar alguém que não venha para mudar tudo, mas para dar sentido novo ao que a vida inteira já construiu. E você, acredita que o amor mais forte é aquele que chega cedo? Ou aquele que aparece quando o coração finalmente aprende o que merece? Se essa história tocou você de alguma forma, conta aqui nos comentários. Às vezes, é na maturidade que o amor encontra sua forma mais verdadeira.